Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Solicito ao senhor primeiro secretário Mariel Garbelotti que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 11ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente. Confirmo de forma unânime a presença de todos os vereadores para essa 11ª sessão ordinária. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da 10ª sessão ordinária de 2015, realizada no dia 17 de junho de 2015, a ata da terceira sessão extraordinária de 2015, realizada no dia 22 de junho de 2015, e a ata da quarta sessão extraordinária de 2015, realizada no dia 20 de julho de 2015. Não sendo impugnadas ou retificadas, serão consideradas aprovadas. Consulte, senhores vereadores, se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovado as atas da 10ª sessão ordinária de 2015, da terceira sessão extraordinária e da quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Fartura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentadas para esta presente sessão 14 indicações, todas elas amparadas pelo artigo 66 do Regimento Interno desta Casa. Vereador Antônio Dorivete Gabriel apresenta a indicação número 146 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal, bem como a Coordenadoria de Saúde do município de Fartura, para que estude objetivamente a devida adaptação da ambulância van, recém-adquirida pela Prefeitura, para que a mesma possa ser usada como unidade de UTI móvel. Justificativa: aproveitando que o município ganhou este veículo, solicitamos ao senhor prefeito para que estude esta adaptação, visando a comodidade, segurança e o principal, a agilidade no atendimento para transferência de pacientes em situação grave. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Com a palavra o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, agilidade, senhor presidente, o senhor como motorista aí de ambulância sabe da dificuldade que nós temos quando precisamos de uma UTI móvel. Temos que pedir lá para Avaré, até que a equipe lá se desloque até aqui nosso município. A gente pode estar aí perdendo vidas. Então, logicamente que a nossa demanda aqui é pequena, nós sabemos disso, mas acho que uma vida salva vale muito mais, né, do que ser utilizada essa van aí para viagens simples, igual ela está sendo feita. Então, a Prefeitura já tem alguns aparelhos que, né, logicamente daria para ser adaptados a essa UTI, a essa ambulância. Então, eu vejo com seria um grande feito para o nosso município se a gente conquistasse, adaptasse esta ambulância como UTI móvel. Logicamente também que os médicos também já se posicionaram a favor desse nosso pedido, né? E tenho certeza que muito pouco a Prefeitura gastaria para que isso pudesse acontecer. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo e José Flávio Ribeiro apresenta a indicação número 147 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal
para que entre em contato com o setor competente, objetivando reparos nas deformidades ocorridas na pavimentação da vicinal FAR 60, Ernestrino Trindade de Castro, mais precisamente no quilômetro 2700, entrada para o bairro Três Saltos, onde houve o afundamento da pista, criando um buraco. Enfim, são várias as imperfeições que aparecem na repavimentação asfáltica, necessitando de reparos o quanto antes. Justificativa: os motoristas reclamam que os buracos existentes na rodovia podem causar acidentes, necessitando de reparos o quanto antes, pois os carros e motos, ao passarem pelo local, sofrem um grande solavanco. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assinam os vereadores José Flávio Ribeiro e Daniela Rodrigues Viana Diogo. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente e nobres senhores vereadores, o vereador João Carlos Riso apresenta a indicação número 148 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o departamento competente, objetivando reparos na ponte da vicinal que liga Fartura aos bairros Lajeado, Jacutinga, Morro do Chapéu, Barreiro e Bananal, principalmente nos guarda de reio das cabeceiras da referida ponte. Justificativa: tal solicitação já foi feita há tempos, mas até o presente momento não foi realizada, sendo que a cada dia a situação se torna pior, oferecendo perigo aos munícipes que por lá passam, principalmente à noite, e às pessoas que desconhecem o local. Desta forma, seja providenciados reparos o quanto antes, evitando possíveis acidentes e que a situação da ponte se torne mais crítica. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador João Carlos Riso. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Vaniero Humberto Dognani apresenta a indicação número 149 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, objetivando cascalhamento e patrulhamento no bairro Guaiuvira. Justificativa: os moradores do bairro Guaiuvira, procuraram este vereador reclamando do descaso em que se encontram as estradas do bairro e solicitaram o devido cuidado por parte da municipalidade. Por isso, pedimos ao prefeito que, juntamente com o Departamento de Obras e Estradas Rurais, estudem a realização o mais breve possível do serviço de cascalhamento e patrulhamento, visando melhorar a qualidade de trafegabilidade no local. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Vaniero Humberto Dognani. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Vaniero Humberto Dognani apresenta a indicação número 150 de 2015 e indica ao excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de acionar o setor competente, visando instalar tachões refletivos, olho de gato, rotatória e sinalização adequada no centro do bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. Justificativa: o problema reside na confluência das ruas Santa Bernadette, Santa Maria, São Roque e São José, onde os motoristas não sabem qual é a via preferencial e o local muitas vezes fica tumultuado nos horários de pico, por causa do encontro entre todas essas ruas. É necessário fazer a devida marcação e sinalização, placas, tachões, ou até mesmo criar uma pequena rótula, no encontro destes logradouros, visando criar um trânsito organizado e livre de acidentes. Pedimos que cópia desta indicação seja encaminhada ao Conselho Municipal de Trânsito de Fartura. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Vaniero Humberto Dognani. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta a indicação número 151 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que possibilite o fornecimento de cavaletes para organizar e ou impedir o trânsito de veículos na Avenida Pedro Nogueira Ribeiro, quando da realização de aulas práticas com veículos de autoescola no município. Justificativa: para aulas práticas com veículos de autoescola no município, foi disponibilizado um trecho da Avenida Pedro Nogueira Ribeiro. Em conversa com instrutores das autoescolas da cidade, quando da realização de aulas no referido local, principalmente com micro-ônibus,
Constantemente os alunos se deparam com outros veículos que transitam na mesma via e que acabam atrapalhando as aulas e podendo até resultar em acidentes de trânsito. Devido a este fato, o problema se resolve com a colocação de cavaletes, sendo um de cada lado da via de trânsito, o que garante que outros veículos não trafeguem naquele trecho durante a realização de aulas, cabendo aos instrutores colocá-los apenas no momento de suas aulas. A exemplo do que acontece no horário de entrada e saída das escolas municipais, quando são colocados cavaletes para impedir parte do trânsito. Então, foi solicitado deste vereador providência no sentido de ajudá-los a resolver este problema, o que garantirá maior segurança para todos. Por isso, venho solicitar que tal providência seja tomada. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Mariel Garbelotti. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 152 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de efetuar um aumento significativo no repasse da Associação de Estudantes Farturenses, ACEFAR. Justificativa. Sabemos que o Brasil passa por um momento desagradável financeiramente e que com isso acaba prejudicando os estados e, por fim, as prefeituras. Mas, por outro lado, em pesquisa feita junto ao portal de transparência do município de Fartura, podemos notar que a arrecadação total do município teve um aumento referente ao exercício anterior. Considerando este aumento que houve na arrecadação e que o repasse aprovado no orçamento não vem sendo repassado até o presente momento, apenas o mesmo valor do exercício anterior, venho pedir encarecidamente para que o senhor se sensibilize diante ao valor que cada associado paga mensalmente, lembrando que o último mês teve um aumento na mensalidade. Para muitos, o aumento que houve nas mensalidades pode ser insignificante, mas para os universitários é um aumento altíssimo, pois a maioria deles tem que pagar a faculdade, ônibus, alimentação, pois na maioria das vezes não dá tempo de se alimentarem na casa, xerox, material didático, entre outros gastos. Sabemos o quanto a municipalidade já vem ajudando os estudantes farturenses, pois sem este repasse seria ainda pior manterem seus estudos, mas acreditamos que a Prefeitura poderia ajudar com um pouco mais, colaborando ainda mais com o futuro dos cidadãos farturenses. Portanto, os estudantes que compõem esta estimada associação esperam ansiosos para que este pedido seja aceito pelo senhor Prefeito e que nos próximos meses possam pagar uma mensalidade com um valor mais baixo. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 153 de 2015 e indica ao excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de implantar lixeiras sustentáveis nas praças, em frente aos prédios públicos e na área comercial do município de Fartura. Justificativa: o lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de nosso tempo. Seu volume, principalmente nos grandes centros urbanos, é enorme e vem aumentando intensa e progressivamente, atingindo quantidades impressionantes. Na maior parte dos municípios brasileiros, cerca de 70% deles, o lixo é simplesmente jogado no solo, sem qualquer cuidado, formando os lixões, altamente prejudiciais à saúde pública. As consequências da disposição inadequada do lixo no meio ambiente são a proliferação de vetores de doenças, a contaminação de lençóis subterrâneos e do solo pelo churume, líquido escuro, altamente tóxico, formado na decomposição dos resíduos orgânicos do lixo, e a poluição do ar, causada pela fumaça proveniente da queima espontânea do lixo exposto. Dentro deste quadro, a coleta seletiva de lixo aparece não como a solução final, mas como uma das possibilidades de redução do problema. Nosso lixo é composto por diversos tipos de material, grande parte reaproveitável. A coleta seletiva consiste na separação de tudo o que pode ser reaproveitado, enviando-se esse material para a reciclagem. Coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são passíveis de serem reciclados.
previamente separados na fonte geradora. A coleta seletiva tanto pode ser realizada por uma pessoa sozinha, que esteja preocupada com o montante de lixo que estamos gerando, quando por um grupo de pessoas, empresas, condomínios, escolas, cidades, etc. A coleta seletiva contribui para a minimização de resíduos, pois é um conceito que abrange mais do que a simples coleta seletiva e envio do lixo para reciclagem. Pressupõe 3 regras básicas que devem ser seguidas. Primeiro, pensar em todas as maneiras de reduzir o lixo. Depois, reaproveitar tudo o que for possível. E só depois pensar em enviar materiais para reciclar. Essa forma de atuação é chamada de 3R, que é a letra inicial de cada uma das palavras-chave. Portanto, a coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Uma sociedade consciente e bem educada não gera lixo, e sim materiais para reciclar, além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas. Também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Esse tipo de coleta é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável do planeta. E por fim, as lixeiras sustentáveis, sendo implantadas em diversas áreas do nosso município, faz com que os cidadãos possam descartar seus materiais separadamente, colaborando ainda mais com a coleta seletiva que já está implantada em nosso município e com o meio ambiente. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Luciano Pérez apresenta a indicação número 154 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de criar associações de bairros no município de Fartura. Justificativa: senhor prefeito, estou reiterando essa indicação, pois em 2014 solicitei deste executivo a possibilidade da criação de associações de moradores nos bairros do nosso município, tanto nos bairros urbanos quanto nos bairros rurais. Destaco que a implantação dessas associações irão trazer um ganho significativo para as administrações, pois terão cada vez mais conhecimento das realidades e necessidades dos bairros farturenses. Temos o conhecimento de que o atual Executivo Municipal já vem realizando reuniões nos bairros de nossa cidade, onde o objetivo é prestar contas da administração e ouvir as reivindicações da população. Por esta razão, a criação dessa associação, com toda certeza, viria a agregar e cada vez mais estreitar o contato entre as autoridades municipais e população farturense. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Luciano Pérez. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Luciano Pérez apresenta a indicação número 155 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor de obras no município, objetivando melhorias na iluminação na calçada que liga os bairros Vila Velha e Jardim Bela Vista. Justificativa: senhor prefeito, essa indicação se faz válida pelo fato de que, passando pelo local durante o período noturno, percebe-se que após a instalação de novas luminárias, o local ainda continua escuro devido à qualidade das lâmpadas instaladas. Sabemos que recentemente a Prefeitura já nos atendeu e consertaram os problemas causados por um acidente com um caminhão no local, que veio a prejudicar a rede elétrica do local e, consequentemente, afetar a iluminação. Por essa razão, solicito ao Executivo que acione o setor de obras no menor tempo possível e efetue os devidos reparos, se possível, com instalação de lâmpadas mais fortes e que sejam capazes de dar mais segurança aos munícipes que transitam por ali. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Luciano Pérez. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Luciano Pérez apresenta a indicação número 156 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor de fiscalização do município, objetivando o devido levantamento das oficinas irregulares em nossa cidade. Justificativa: senhor prefeito, esta indicação se faz válida pelo fato de que recentemente fui procurado por alguns munícipes questionando sobre a instalação de algumas oficinas em locais impróprios para a atividade, que muitas vezes acabam atrapalhando o trânsito e até mesmo incomodando vizinhos com o cheiro forte de tinta exalado. De acordo com os munícipes que me relataram a existência desses problemas, é impossível que algumas dessas oficinas estejam atuando com o devido alvará da Prefeitura, pois se tratam de locais totalmente sem condições de trabalho e impróprios para a atividade.
O objetivo desta indicação é alertar este Executivo para o problema pertinente e fazer com que estas pessoas se regularizem e possam exercer suas atividades normalmente, mas sem incomodar o próximo ou atrapalhar o trânsito nas vias do município. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Luciano Pérez. Excelentíssimo senhor presidente e nobres senhores vereadores, o vereador Luciano Pérez apresenta a indicação número 157 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor de obras do município, objetivando a pintura das guias e canteiros da Avenida João Rocha de Andrade. Justificativa. Senhor prefeito, esta indicação se faz válida pelo fato de que, passando pelo local, percebemos que os canteiros vêm recebendo constante poda na grama e nas árvores, o que mostra a preocupação desta administração e do setor de limpeza em zelar da estética de nossa cidade e principalmente por se tratar de uma das avenidas principais de nossa cidade. Acredito, então, que a devida pintura das guias e canteiros não vai onerar os cofres municipais e que, com toda certeza, tanto os farturenses como os visitantes de nossa cidade perceberão que nossa cidade vem sendo bem cuidada. Por esta razão, solicito ao Executivo, acione o setor de obras e solicite a devida execução deste pedido, que não é apenas deste vereador, mas também de munícipes que se preocupam com a evolução de nosso município. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Luciano Pérez. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador Luciano Pérez apresenta indicação número 158 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que acione o setor de obras do município, objetivando sinalização e demarcação do trevo de acesso ao bairro Parque das Flores. Justificativa. Senhor prefeito, esta indicação se faz válida pelo fato de que, passando diariamente pelo local, percebemos que este trecho se encontra muito confuso para os motoristas de nossa cidade, causando, em alguns momentos, sérios desentendimentos entre motoristas e até mesmo colocando em risco a integridade dos pedestres. Acredito que a devida marcação das ruas e a implantação de placas diminuíram os desconfortos e os riscos de acidentes neste local. Sabemos que, em horário de pico, este ponto recebe grande número de veículos e pedestres. Por isso, os mesmos nos solicitam estes reparos o mais breve possível. Por esta razão, peço ao Executivo que acione o setor de obras e tome as medidas cabíveis antes que alguma fatalidade ocorra neste local. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Luciano Pérez. Excelentíssimo senhor presidente e nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 159 de 2015, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de conceder isenção da contribuição para custeio de iluminação pública para as famílias classificadas e cadastradas pelo setor social da Prefeitura Municipal como economicamente carentes, bem como para aqueles que residem em moradias não atendidas pelo sistema de iluminação pública. Justificativa. O custeio da iluminação pública municipal é um dos assuntos mais controvertidos do direito tributário nacional, devido à complexidade das ocorrências fáticas que encerra. Com efeito, por tratar-se de uma prestação difusa, considerando que o serviço de iluminação tem a capacidade de beneficiar pessoas indeterminadas, mas que igualmente é realizado predominantemente por intermédio de pontos de iluminação localizados nas zonas urbanas, a obrigação do pagamento acaba sendo imposta indistintamente aos consumidores de energia elétrica, proprietários de imóveis, sujeitos passivos eleitos para custear o serviço. No entanto, destacamos que o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece comandos valorativos imperiosos, os quais não estão sendo obedecidos pelas legislações que dispõem sobre a nova contribuição. A norma é assim escrita, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes.
Isso configura o princípio da capacidade contributiva. Ele é o orientador teológico tendente à concretização da justiça fiscal, ou seja, uma exigência de compatibilidade, proporcionalidade entre os ganhos ou proveitos auferidos pelos cidadãos e a contribuição que eles devem oferecer ao Estado, a fim de que possam ser efetivadas as políticas públicas. Temos, assim, uma posição de justiça quando o resultado final da atividade judicial ou legislativa é a obtenção de organização, equilíbrio e harmonia no convívio social e no relacionamento do Estado com o cidadão. A contribuição, criada pela Emenda Constitucional número 39, de 19 de dezembro de 2002, entretanto, não concretiza os valores supremos da justiça, pois não foi pautada pelas noções de comutatividade, equilíbrio, harmonia, mas pela singela necessidade de apontar impositiva e autoritariamente quem seriam os escolhidos para pagar a conta. Como consequência, começam a surgir por todo o Brasil leis municipais que, na forma já abordada, inclusive, estão a exigir que proprietários rurais sejam incluídos no rol de tais escolhidos, independentemente de serem ou não beneficiários da iluminação pública. Circunstância esta que, por si só, já faz emergir a conclusão de que, evidentemente, inexiste justiça fiscal nesses comandos legais e, portanto, estar-se-ia configurando flagrante ofensa ao artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Analisando tais ocorrências do mundo real, como a tributação de proprietários rurais, de proprietários urbanos que não possuem serviço de iluminação pública e outras tantas ocorrências, fácil é a conclusão de que a norma transcrita não está sendo obedecida por causa de vários aspectos. Tudo isso leva à conclusão de que não foi respeitado o critério da capacidade econômica dos contribuintes. Evidencia-se, dessa maneira, antinomia entre as leis municipais que dispõem dessa forma e o artigo 145 da Lei Maior. Por fim, para tentar equalizar esse problema e corrigir distorções, é a presente indicação no sentido de conferir isenção para as famílias carentes em nosso município e também para os residentes nas moradias onde não existe iluminação pública. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. A palavra, Fernando Emílio Bertoni. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora, público aqui presente, obrigado pela presença, ouvintes da Rádio Comunitária e internautas. Senhor presidente, essa indicação, ela se faz necessária pelo fato de que, desde o início de meu mandato, e no início também do mandato dos senhores vereadores que já estão aqui há mais tempo na casa, os munícipes vêm cobrando a melhoria na iluminação pública. E desde a administração passada, das anteriores, dessa também, não vem sendo respeitado a contribuição dos munícipes. Os munícipes reivindicam que na frente da sua casa, da sua rua, não tem iluminação e eles pagam impostos pela contribuição da taxa de iluminação pública. Então, essa indicação ela faz necessário, senhor presidente, para que o senhor prefeito ele faça um estudo e isente a população, esses munícipes, que não têm condição, como aqui na indicação fala, são pessoas carentes, cadastradas na área social do município, e as pessoas também que não estão contribuindo, não são beneficiadas com a iluminação pública. Então, senhor presidente, gostaria que o senhor prefeito sensibilizasse com essa indicação e fazesse valer a Constituição Federal perante aos munícipes de fartura. Muito obrigado, senhor presidente. Autorizo a Secretaria da Casa que encaminhe as indicações aos setores competentes. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentadas para a presente sessão 13 requerimentos
que estão todos fundamentados no inciso 9 do artigo 58, concomitante com o artigo 67 do regimento interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 100 de 2015 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para informar a este douto colegiado sobre quais medidas foram adotadas face ao relatório conclusivo apresentado pela sindicância instaurada pela portaria número 287 de 2013, em específico, se houve abertura ou não de processo administrativo disciplinar em face das servidoras apontadas, e seja em caso afirmado ou negativo, quais as razões que motivaram a decisão adotada por essa excelência. Justificativa. Após estudar os autos da sindicância instaurada pela portaria 287 de 2013, destinada à apuração de eventuais ilícitos na órbita da administração municipal, em decorrência do acidente com o ônibus que pegou fogo ao realizar o transporte de pacientes de fartura até o hospital da Unesp em Rubião Júnior, constatei que o relatório final da mesma apresentou sugestão no sentido de que Vossa Excelência determinasse a abertura de processo administrativo disciplinar em face de 2 servidoras públicas municipais. Frente a isso, cabe ao edil que esta subscreve manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista ser função típica do Legislativo. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação o requerimento número 100 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente e nobres senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 101 de 2015 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Roberto Baviera, chefe de gabinete do IANSP, para informar a este douto colegiado sobre alguns questionamentos referentes ao atendimento por parte do IANSP aos funcionários públicos estaduais que trabalham e residem no município de Fartura. Dos fatos, os funcionários públicos estaduais e seus dependentes legais que trabalham e residem em Fartura sempre dispuseram do atendimento médico-hospitalar através da Santa Casa de Misericórdia do município. Esses funcionários públicos que trabalham para o governo do estado de São Paulo são conveniados ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, e agora ficaram sem o devido atendimento hospitalar na cidade. O problema para os conveniados do IANSP começou mais precisamente no dia 14 de junho último, quando o governo do estado rompeu o contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Fartura. Desde então, os servidores públicos estaduais que residem e trabalham no município estão sem atendimento pelo plano. O IANSP é vinculado ao governo do estado, subordinado à Secretaria da Saúde e mantido pelo desconto de 2% em olerite do funcionalismo. São mais de 3 milhões de usuários entre servidores e dependentes em todo o estado de São Paulo. O governo estadual desconta mensalmente no olerite dos seus funcionários o montante de 2% compulsoriamente. E agora, esses profissionais não dispõem mais no município o atendimento médico hospitalar. Dos questionamentos. 1. Por qual motivo houve a rescisão, no último dia 14 de junho do corrente ano, do convênio celebrado entre essa entidade e a Santa Casa de Misericórdia de Fartura, deixando muitos assistidos sem a devida assistência no município? 2. Esses funcionários públicos estaduais vão continuar até quando sem o atendimento médico hospitalar no município? 3. O que esses funcionários e ou seus dependentes vão fazer quando necessitarem de atendimento urgente no município? Vão precisar se deslocar até outras cidades? Estas geralmente distantes de Fartura? 4. Qual a possibilidade do atendimento médico hospitalar e também de exames laboratoriais estarem novamente sendo realizados no município de Fartura? 5.
Quais os municípios da nossa região que ainda dispõem do atendimento através do IANSP? Justificativa: cabe ao edil que esta subscreve manter o acompanhamento e solicitar informações sobre o caso citado acima, tendo em vista ser função típica do Legislativo. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015. Assina o vereador Mariel Garbelotti. Palavra o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, colega Mariel que fez o requerimento, parabenizo pela questão, mas é importante deixarmos aqui claro que a Santa Casa de Fartura não tem nada a ver com isso, né? Que ela recebeu um ofício, como foi dito aqui, no qual simplesmente falava que municípios abaixo com menos de 1.500 contribuintes deixariam de ser atendidos naquele município. Mas voto favorável ao requerimento do nobre colega. A palavra, o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, também internautas, ouvintes da rádio comunitária, nobre vereador Antônio Dorivete, sem dúvida nenhuma, a Santa Casa de Misericórdia não tem nada a ver com isso. Em nenhum momento eu me relacionei e me referi a isso. E é importante ressaltar que eu estou me sentindo assim muito confortável em estar apresentando esse requerimento, porque eu sou funcionário público estadual, eu estou sentindo na pele isso aí, porque toda vez que qualquer um de meus filhos, ou seja eu ou minha esposa, e assim acontece com os servidores estaduais aqui do município, porque eu trabalho numa escola estadual, e assim está sendo com os servidores lá, com os professores e todos os funcionários, e das outras escolas, de outras repartições estaduais, a gente chegava na Santa Casa e a gente era atendido, bastava apresentar a carteirinha do IANSP, muitas vezes o olerite, a gente era atendido pelo IANSP, até porque a gente paga para isso, né, descontado do nosso pagamento. E quando necessitasse de qualquer exame laboratorial, de qualquer questão relacionada, os encaminhamentos eram feitos e seguia pelo IANSP, seja onde for. Agora, se eu precisar de uma emergência, de uma urgência, de levar um filho meu, de qualquer pessoa, qualquer um desses funcionários, se precisar chegar na Santa Casa hoje, ele vai ser atendido pelo SUS. Nada contra o sistema do SUS, mas você sabe muito bem que para agendar uma consulta, 90, 200 dias que seja, para agendar um exame laboratorial, e nós pagamos o IANSP, é descontado do servidor público estadual. Então é uma briga que nós temos com o governo do estado nesse sentido. Por que está acontecendo isso? Por que mais uma vez o servidor público estadual está sendo punido por esse governo? O IANSP já não é aquelas coisas, mas como eu disse, 2% de 3 milhões de usuários é muito dinheiro que entra nessa caixa preta do IANSP. E eles estão acabando com o atendimento nas cidades pequenas. Quer dizer, então deixe de descontar os 2%. E isso eles não permitem, porque é feito de forma compulsória. É obrigado a descontar. Então, nós estamos sem saída. Vamos ter que procurar um atendimento em que cidade da região que deve ter? Ourinhos, Avaré, Sorocaba? É um absurdo isso, gente. Então é isso que o governo do estado vem tratando com o funcionalismo público estadual. E essa luta do IANSP já iniciou já no movimento da greve dos professores. E agora se concretizou. 14 de junho encerrou. Então nós estamos na mão e ninguém olha pelo servidor público estadual, infelizmente. Então eu quero resposta nesse sentido. Se é que vão mandar, né? Coloco em votação o requerimento número 101 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador José Flávio Ribeiro apresenta o requerimento número 102 de 2015 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiada ao excelentíssimo prefeito municipal
para que entre em contato com o setor competente, objetivando informar ao Poder Legislativo farturense os motivos da não disponibilização no portal da transparência, no menu de despesas, o item fornecedores, empenhos a pagar de todos os fornecedores. Justificativa: no referido portal era descrito de forma muito clara: portal transparência, menu despesas, item fornecedores, empenhos a pagar de todos os fornecedores. Sendo que lá continha todos os fornecedores que estavam esperando o pagamento, mas de algum tempo para cá não está mais disponível para acesso aos munícipes tal listagem, o que nos causa certo desconforto, pois, como o nome já diz, é o portal da transparência, devendo conter todas as informações que venham a interessar os munícipes e edis. Que nos seja informado os motivos da alteração e a volta do nome de tais fornecedores. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador José Flávio Ribeiro. Pela ordem. A palavra, o vereador José Flávio Ribeiro. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público aqui presente, internautas e ouvintes da rádio comunitária. Olha, acho que já um requerimento desse teor aqui já é o terceiro, acho que eu estou fazendo nesse mandato. E eu gostaria que o prefeito, a prefeitura, o cara que seja responsável pelo portal da transparência, que informe direito e atualize essas informações, porque esse item, empenhos a pagar de todos os fornecedores, de repente desapareceu do portal. E hoje é imprescindível para a gente verificar as contas da prefeitura, esses fornecedores que estão em atraso e de repente não está mais lá disponível esses dados. Então eu gostaria que a pessoa responsável por esse portal que ele atualize isso para a gente. É só isso. Coloco em votação o requerimento número 102 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diongo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 103 de 2015 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado a senhora coordenadora municipal de educação, Giovana Leite de Oliveira Dognani, para que se digne em fornecer ao Poder Legislativo farturense a seguinte documentação: a. Cópia de pesquisa realizada junto ao professorado municipal pela empresa responsável pelo material didático adquirido pela Prefeitura, conforme atestou a senhora Isabel no dia 3 de junho, em reunião realizada nesta Casa de Leis. B. Cópia do edital da licitação para aquisição do material didático do ano de 2014. C. Cópia do procedimento licitatório para aquisição do material didático do ano de 2014. Justificativa: no dia 3 do mês de junho do corrente ano, houve reunião na Câmara Municipal sobre o setor de educação em nosso município, a qual contou com a presença da senhora coordenadora municipal de educação e da supervisora pedagógica desta pasta. Naquela ocasião, estas apresentaram pesquisa feita junto ao professorado municipal pela empresa responsável pelo atual material didático, comprado pela Prefeitura, sendo que o referido levantamento atestou a qualidade e a adequação do mesmo. Em virtude de novas reclamações que chegaram a esta digna Casa de Leis, requeremos cópia da pesquisa, do edital e da licitação para aquisição do referido material, para verificarmos o que houve realmente e se as reclamações são procedentes. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assinam os vereadores José Flávio Ribeiro, Fernando Emílio Bertoni e Daniela Rodrigues Viana Diogo. Coloco em votação o requerimento número 103 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 104 de 2015 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe a este douto colegiado sobre o término da obra da creche escola o seguinte: a. Envie cópia de toda a documentação referente à licitação da obra. B. Envie cópia do projeto da obra.
C. Informe valor total para o término da obra. E D. Origem dos recursos e de onde virá a verba para ser realizada a obra. Justificativa: é dever do vereador estar bem informado, para assim esclarecer os munícipes que questionam sobre os fatos. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 104 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 105 de 2015 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado a Duke Energy Internacional, Geração Paranapanema, para que forneça a esta Casa de Leis: a. Nome e qualificação do funcionário responsável pelo programa de repovoamento de peixes de espécies nativas na represa de Chavantes. B. Quando ocorreu a última soltura de alevinos na represa de Chavantes e em qual localidade isso ocorreu. C. Quando ocorreu a última soltura de alevinos nas águas da citada represa, dentro dos limites do município de Fartura. D. Nos itens B e C, especificar também a quantidade de espécies dos animais soltos. E, para que esta digna empresa pudesse realizar a exploração comercial das águas da represa de Chavantes, foi firmado convênio com o governo do Estado de São Paulo, no qual consta a contraprestação ambiental exigida, fornecer cópia integral do citado convênio. Justificativa: a Câmara Municipal de Fartura, por votação unânime do plenário, instaurou a Comissão Parlamentar de Estudos, número 1 de 2015, a qual tem por finalidade de debater, levantar os principais problemas e apresentar soluções quanto à atual realidade do povoamento, do repovoamento e da estocagem de coleções d'água com larvas, pós-larvas, alevinos, juvenis e adultos de peixes, crustáceos e moluscos de espécies nativas no reservatório da represa de Chavantes, bem como questões de ordem inerente. A mencionada comissão, no desenvolvimento de seus trabalhos, entende ser necessário elaborar o presente requerimento parlamentar para elucidar dúvidas que surgiram. Ademais, esclarecemos que as informações solicitadas são de suma importância para a elaboração do relatório final do colegiado, razão pela qual suplicamos o pronto atendimento do mesmo. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assinam os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 105 de 2015. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 106 de 2015 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que forneça os seguintes esclarecimentos a esta Casa de Leis no que tange à área da educação em nosso município. A. Cópia do relatório elaborado pelos docentes municipais no ano de 2013 a respeito do material didático aplicado na rede municipal de ensino. B. Cópia do contrato firmado com a empresa Dom Bosco para o fornecimento do material didático do corrente ano. C. Fornecer o nome e a referência das apostilas utilizadas especificamente em cada uma das séries da educação municipal. Por exemplo, maternal, primeiro estágio, segundo estágio, etc. Justificativa: é dever do vereador estar sempre bem informado, para desta forma ter condições de esclarecer os munícipes, sempre que questionados sobre os problemas de nossa cidade. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 106 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 107 de 2015 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se digne em informar ao Poder Legislativo farturense sobre o caminhão pertencente à municipalidade, com placa FRS 1352, recebido do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, o seguinte:
A. Onde se encontra atualmente? B. Já foi arrumado? C. Em caso positivo, quanto foi gasto com tal reforma? D. Possui seguro este veículo para cobrir tais despesas? E em caso positivo, envie cópia deste. E. Envie ainda cópia das notas fiscais contendo todos os gastos do veículo, desde a sua chegada ao município. F. E se anteriormente ocorreu algum sinistro, houve o acionamento do mesmo? Em caso positivo, envie documentação. Justificativa: é dever do vereador estar bem informado para assim esclarecer os munícipes que questionam sobre fatos. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 107 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta o requerimento número 108 de 2015 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, para que informe a esta Casa de Leis o seguinte: A. Quantos e quais são os professores efetivos que ministram aulas na Escola Municipal Miguel de Góes Vieira? B. Quantos e quais são os professores substitutos que estão à disposição da Escola Municipal Miguel de Góes Vieira? C. Quantos e quais são os professores que estão afastados das salas de aula da Escola Miguel de Góes Vieira? Justificativa: compete a este vereador exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, conforme o artigo 7º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, este vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de posteriores providências. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação o requerimento no 108 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta o requerimento número 109 de 2015 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiada ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis o seguinte: A. Qual o motivo pelo qual os alunos que estudam na Escola Estadual Coronel Marcos Ribeiro, no período noturno, embarcam nos ônibus escolares após as aulas na rua Barão do Rio Branco, sendo que os demais transportes fazem o embarque na frente da referente escola? B. Isso é do conhecimento do excelentíssimo senhor prefeito e da coordenadora de saúde, de educação? C. Independentemente do motivo que será apresentado como resposta, o transporte poderá realizar o embarque dos alunos na frente da escola? Justificativa: este vereador que a subscreve foi indagado por vários professores e pais de alunos que fazem o embarque nesse local e que pediram minha intervenção junto ao prefeito para que regularize todos os embarques na frente da escola e não mais em locais distantes da instituição, para que nenhum mal possa acontecer com seus alunos e filhos. E, portanto, compete a esse vereador exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, conforme o artigo 7º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, esse vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de posteriores providências. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação o requerimento no 109 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta o requerimento número 110 de 2015 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que envie a esta Casa de Leis o seguinte: A. Fotos externas e internas de todos os veículos que fazem o transporte escolar terceirizado no setor da educação. B. Cópia dos documentos dos veículos. C. A linha e a quilometragem de cada veículo que cada veículo faz diariamente. D. Números máximos de passageiros permitido por cada veículo. E. Qual o número de crianças do município que usam desse transporte diariamente? F. O motorista de cada veículo, bem como a habilitação. G. O monitor de cada veículo. H. E por fim, os valores pagos por cada transporte mensal desde o início do corrente ano. Justificativa: compete a este vereador exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, conforme o artigo 7º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal.
Desta forma, este vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de posteriores providências. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação o requerimento número 110 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta o requerimento número 111 de 2013, requerendo, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, para que informe a esta Casa de Leis o seguinte: a Prefeitura Municipal fornece equipamentos de proteção individual, EPIs, para os servidores dos diversos setores da municipalidade. B. Os servidores usam esses equipamentos diariamente. C. Enviar comprovantes de compra desses equipamentos desde o início desta administração, ou seja, 2013 a 2016. Justificativa. Todas as atividades profissionais que possam imprimir algum tipo de risco físico para o trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de EPIs, equipamento de proteção individual, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção. O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho. Para que uma empresa possa conhecer todos os equipamentos de proteção individual que devem ser fornecidos aos seus funcionários, é necessário elaborar um estudo dos riscos ocupacionais. Esse tipo de trabalho facilita a identificação dos perigosos dentro de uma planta industrial. Por exemplo, ajuda a empresa a reduzi-los ou neutralizá-los. O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. O uso dos equipamentos de proteção é determinado por uma norma técnica chamada NR6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o desempenho de suas funções dentro da empresa. É obrigação dos supervisores e da empresa garantir que os profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Os EPIs devem ser utilizados durante todo o expediente de trabalho, seguindo todas as determinações da organização. No caso de equipamentos perdidos ou danificados, é responsabilidade da empresa substituí-los imediatamente. O uso adequado e responsável do EPI evita grandes transtornos para o trabalhador e também para a empresa, além de garantir que as atividades sejam desempenhadas com mais segurança e eficiência. Os equipamentos de proteção individual devem ser mantidos em boas condições de uso e precisam ter um certificado de aprovação do órgão competente, para garantir que estão em conformidade com as determinações do Ministério do Trabalho. Empregados e empregadores devem compreender a importância do uso de equipamentos de proteção no dia a dia da empresa. Portanto, compete a este vereador exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, conforme o artigo 7º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, este vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de posteriores providências. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação o requerimento número 111 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Vanier Humberto Doiani apresenta a moção número 37 de 2015, que após tramitação regimental seja consignada a moção de congratulações aos ilustríssimos senhores Paulo Donizete de Góes Castro e Helenilson Aparecido Rosolém, funcionários municipais, pelos relevantes serviços prestados ao município. Esses dois senhores, que atualmente ocupam cargos comissionados na Prefeitura de Fartura, procuram auxiliar o prefeito municipal em tudo, sendo sempre os primeiros a receber as solicitações e reclamações dos munícipes.
buscando sempre a resolução dos problemas, ou então se informando adequadamente antes de comunicarem diretamente ao prefeito. Funcionários exemplares que sempre procuram atender aos interesses da população, trabalhando em vários horários, até mesmo nos finais de semana, quando preciso, assessorando de fato o gabinete do prefeito. Por isso, enviamos esta moção ao Paulinho de Góes e ao Helenilson, para agradecer pela dedicação e presteza nos serviços realizados em Fartura. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador Vaniero Humberto Dognani. Coloco em votação a moção de congratulação, número 37 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Carlos Riso apresenta moções de pesar, números 29, 30, 31 e 32 de 2015, que após tramitação regimental sejam consignados votos de pesar à família da jovem Tatiane Costa, por conta do seu passamento, votos de pesar à família de dona Brígida de Góes Castro, por conta do seu passamento, votos de pesar à família de Pedro Batista Alves, por conta de seu passamento, e votos de pesar à família de Helena Ribeiro Fonseca, por conta de seu passamento. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2015, assina o vereador João Carlos Riso. Coloco em votação os 4 moções de pesar às famílias. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 422 de 2015, enviando o projeto de lei complementar número 9 de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a conceder, mediante comodato, o imóvel que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 9 de 2015, de 29 de julho de 2015. Autoriza o Executivo Municipal a conceder, mediante comodato, o imóvel que especifica e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica desafetada de uso comum do povo e/ou especial a área de terras de propriedade do município localizado na Rua das Cabreúvas, sem número, Jardim da Serra, Fartura, São Paulo, dentro das seguintes descrições: imóvel, terreno urbano, argiloso e também delimitado por um polígono irregular, com uma área de 200 metros quadrados, sem nenhuma construção sobre o terreno. Perímetro, partindo do ponto A, cravado no lado ímpar da Rua das Cabreúvas, segue margeado a Rua das Cabreúvas, confrontando com uma área institucional da Prefeitura Municipal de Fartura, e ainda confrontando com a área institucional da Prefeitura de Fartura, e ainda confrontando com a área institucional da Prefeitura Municipal de Fartura, até atingir novamente o ponto A, ponto de partida e de início dessa descrição, encerrando aqui o perímetro. Área, 200 metros quadrados. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em regime de comodato, pelo prazo de 90 anos, o imóvel referido no artigo 1º, descrito e individualizado, conforme croquis e memorial descrito em anexos, para a Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, para a finalidade específica de construção de templo religioso. Parágrafo 1º. A Igreja Pentecostal Nova Jerusalém deverá respeitar os seguintes prazos para a execução de obras no prédio destinado ao culto religioso. 1. 2 meses para apresentar junto ao setor competente da Prefeitura Municipal o projeto arquitetônico e planta do prédio. 2. 6 meses para dar início à obra. 3. 1 ano para concluir a obra.
Parágrafo 2º. Não havendo o cumprimento de qualquer um dos prazos determinados no parágrafo anterior, a posse do terreno automaticamente será revertida à Prefeitura sem direito à indenização. Parágrafo 3º. É vedada, no imóvel objeto da presente lei complementar, a execução de atividades diversas da religiosa. Artigo 3º. Findo o prazo da cessão do terreno em regime de comodato, a posse do terreno será automaticamente revertida à Prefeitura Municipal, que também ficará com todas as benfeitorias construídas no imóvel, sem direito indenizatório para a Igreja Pentecostal Nova Jerusalém. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, correndo as despesas decorrentes por conta da dotação orçamentária própria. Prefeitura Municipal de Fartura, em 29 de julho de 2015, assina Prefeito Municipal Hamilton César Bortotti. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 9 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuar as moções verbais. Com a palavra o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, rapidamente, são 3 moções, se os colegas assim votarem com a gente aí favoravelmente. Ao casal Alcibiades Ferreira de Lima e Maria Rosa Bueno de Lima, que completaram 50 anos de casado no último dia 21 de junho. Moção de parabéns também à equipe do SF Vila São Caetano e da equipe SF Vila, do bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista, como sabemos, foi inaugurado recentemente lá o prédio, mas que já vem funcionando há alguns tempos. O bairro do bairro São Caetano também funcionando lá provisoriamente, né, improvisado que estão, mas que vem recebendo muitos elogios essas 2 equipes. A equipe do SF aqui da Vila de Nossa Senhora de Fátima, recentemente o nobre colega Carlos Riso fez uma moção também parabenizando, a gente votou favorável, logicamente. Então, que seja enviado a essas equipes nosso agradecimento, nossa parabenização pelo trabalho que vem desenvolvendo aí frente à saúde do nosso município. Era isso, senhor presidente. Então, coloque em votação o votos de parabéns à família de Alcebides e Dona Maria Rosa de Lima pelos 50 anos de casamento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade de voto. Um voto de parabéns também aos 2 SF, de São Caetano e da Bela Vista, aos funcionários dos SF. De parabéns. Coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Concedo a palavra ao vereador Fernando Emílio Bertoni. Senhor presidente, peço licença para permanecer sentado. Concedido. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora, público aqui presente. Novamente, obrigado pela presença, senhor Sadi, senhor Paulo. Gostaria também de fazer 3 moções de congratulações. A primeira é para uma moção de congratulação ao servidor público Felipe da Costa Mata, o qual está lotado na creche Madre Gaetana Sterne, pelo motivo de que vem desempenhando variadas atividades criativas com as crianças que estão matriculadas nessa instituição. Atividades como teatros, piqueniques, pinturas, culinárias, atividades com EVA e etc. Portanto, desejamos sucesso ao servidor Felipe da Costa Mata. Também, Felipe da Costa Mata. Moção de congratulações ao empresário Túlio Silva, proprietário da empresa Ferrofar, pois vem servindo há anos os munícipes farturenses e, sem medir esforços, ampliou e modernizou a sua empresa para atender melhor a população farturense.
Então, também desejamos sucesso ao empresário Túlio Silva. A outra moção de congratulações ao servidor público Marcelo de Paula Frauzino, pelo serviço prestado com as crianças do Espaço Amigo, onde ele também trabalha com as crianças na área do meio ambiente e nas oficinas de hortaliças. Por fim, ensinando as crianças no manejo com a horta. Também desejamos sucesso ao servidor público Marcelo Flauzino. Coloco em votação moções de congratulação ao funcionário público Felipe da Costa Mata, funcionário da creche. Coloco em votação. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em votação moção de congratulação ao funcionário empresário Túlio Silva Ferro FAI. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a moção de congratulação ao funcionário Marcelo de Paula Flauzino, funcionário do Espaço Amigo. Aqueles que for favorável permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Os vereadores, nós passamos direto à sessão. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários que se levantem. Havendo número regimental e ainda sob a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão, comunicando que o projeto de lei complementar hoje deliberado recebeu pareceres favoráveis das comissões e está apto a ser votado, assim como o projeto de lei número 13 de 2015, que estava sob pedido de vistas. Os membros das comissões solicitaram primeira e segunda votação nessa mesma sessão que foi deferida por esta presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Fernando Emílio Bertoni. Senhor presidente, nós vereadores, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto. O senhor secretário acabou de ler. E peço que faça um requerimento, requeiro a dispensa. Coloque em votação o requerimento do senhor vereador Fernando Emílio Bertoni. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a conceder mediante comodato o imóvel que especifica e dá outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 9 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei complementar número 9 de 2015. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 9 de 2015. Coloco em segunda votação e redação... Aprovado por unanimidade. Despacha a sanção do senhor prefeito. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 13 de 2015, que dispõe sobre a instituição de gratificação pelo exercício das funções para os membros de comissão de sindicância e processos administrativos disciplinares e da outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Daniele Vieira Viana. Presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio, internautas, eu gostaria de me colocar contrária a esse projeto. Na verdade, eu vou votar contra, porque eu valorizo muito aquelas pessoas que fazem parte da sindicância.
os meus parabéns. Eu sei que são pessoas dedicadas, pessoas que tiram horas do seu dia para estar exercendo essa função. Então, não desmerecendo essas pessoas e a sindicância em si. Só um minuto. Não desmerecendo as pessoas que fazem parte da sindicância, enfim. Mas, considerando a atual situação, inclusive que o senhor prefeito várias vezes colocou que a prefeitura está num momento de economia, eu não acho certo nós aprovarmos um projeto que vai gerar mais custo para a prefeitura. Inclusive, se nós formos pegar a nossa Lei 4/2009, referente à reestruturação de cargos, existe uma subseção, o artigo 116, que fala: o servidor que no exercício das atribuições de seu cargo efetivo pagar ou receber valores em moeda corrente fará jus a um auxílio para a diferença de caixa fixado em 20% sobre o valor do vencimento base. Então, eu sei que, em alguns casos, essa lei não está sendo cumprida. Eu sei de funcionário que exerce essa função de pagar ou receber valores em moeda corrente e não está recebendo os 20%. Então, eu acho assim, por uma questão de coerência, antes de eu aprovar uma nova lei que vai gerar mais gastos, vamos cumprir o que já existe, não houve o aumento da cesta também, a gente sabe, está todo mundo em contenção de despesa, então, considerando isso, o meu voto é contrário a esse projeto. Repito, valorizo muito as pessoas que se doam à sindicância, mas o momento não considero coerente eu votar a favor diante de uma lei que ainda não está sendo cumprida, diante da cesta que não foi aumentada e diante de toda a situação econômica que nós vivenciamos. Obrigada. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 13 de 2015. Com a palavra o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, queridos ouvintes da Rádio Comunitária. Vereadora, eu gostaria de dizer à senhora que seus argumentos me convenceram. Exatamente, a gente sabe que esse projeto, se eu não me engano, já faz uns 3, 4 meses que está aqui na casa, é comissão, é vista, é emenda, enfim. Projeto que a gente já poderia estar sendo votado, já ter votado, mas não justifica também. Os argumentos que a senhora apresentou são válidos, como eu pego o gancho com relação a essas sindicâncias, é louvável o trabalho dessas pessoas. A gente sabe a responsabilidade, a dificuldade que é para um servidor fazer parte de uma sindicância administrativa. Muitas vezes ele tem que fazer parte praticamente que obrigado para que a administração possa tomar alguma providência. É válido destacar também que nunca houve tantas sindicâncias instauradas dentro dessa prefeitura como nessa administração. Então, a gente sabe que aumentou, mas com esses argumentos que a senhora apresentou, com relação a essa preocupação que a gente tem com relação aos gastos, com relação a essa contenção de despesas, eu vejo que o momento não é agora para a gente estar votando isso. Se o ano que vem, uma situação diferente, o prefeito novamente reenviar esse projeto, vai ter o meu apoio, mas eu concordo e também vou estar votando com a vereadora. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 13 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Rejeitado por 4 votos contra 5-4. 5-3. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 13 de 2005. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 13 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Rejeitado por 5-3 votos. Isso aqui não
Não despacha agora. Esse projeto foi arquivado porque não passou foi rejeitado. Arquiva-se. Passamos agora a palavra livre. Mais nada ser tratado na ordem do dia, passamos para a parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra e solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Com a palavra o vereador João Carlos Riso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, amigos aqui presentes, ouvintes da rádio comunitária, eu queria comentar um pouquinho, aqui até era para ter falado quando foi feita a leitura dessa indicação, no começo que o nobre vereador Humberto fez, em relação à estrada lá da Guaiuvira, que era pedindo ao senhor prefeito, urgente, que fizesse... colocasse máquina lá e fizesse lá o patrulhamento naquela estrada e o cascalhamento também. E como a gente estava assim, já há dias atrás tinha conversando com o senhor prefeito e a gente ainda estava em recesso, e eu conversando com o senhor prefeito, também fui procurado por moradores do bairro lá, e a gente conversando com o senhor prefeito, já posso adiantar, falar para o nobre vereador, todos amigos, que deve estar quase terminando já começou semana passada o serviço lá. Eu estive lá sexta-feira, andando por lá e vendo pessoas, moradores lá, até elogiar o trabalho, por quem estava fazendo o serviço lá. Está ficando ficou muito bom o serviço lá. E ontem também, de novo, eu estive lá, a máquina ficou lá, devia estar terminando hoje ou amanhã, mas semana acredito que esteja terminando. Então já posso dizer que está praticamente concluído o serviço lá. Agradeço o senhor prefeito, dou os parabéns, porque a estrada lá já está praticamente feito o serviço lá. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma palavra. A palavra a vereadora Daniela Viana Diogo. Senhor presidente, público aqui presente, ouvintes da rádio, nobres colegas, eu só queria reforçar o convite, o nobre vereador Antônio Dorivetti também pode dizer, agora na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, vai ser inaugurada uma nova ala da Santa Casa, e com muita honra, e agradeço muito por terem aceito o meu pedido, o presidente da Santa Casa, que vai nomear essa ala com o nome do meu companheiro de luta aí do PT, o Manuel Ademir. Então, eu acredito que é muito válido isso, ele merece, porque afinal de contas, ele foi um dos grandes lutadores para muitas emendas que a nossa ex-deputada Janete Petá trouxe para a Santa Casa, e ele sempre batalhou muito, tanto pelo museu, quanto pelo hospital. Então, sempre foi uma pessoa que, embora não tenha nascido aqui, adotou a fartura como sua cidade e sempre lutou. Então, eu agradeço a todos da Santa Casa. Eu gostaria muito de todos estar presentes lá e, eu acho que muito merecido. Obrigada. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro encerrada e agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.